Olá, alunos do terceiro ano da Escola Alexandrina Santiago Neto, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o modernismo no Brasil. Esse movimento literário que é o principal conteúdo de literatura do terceiro ano e é a principal corrente artística do século XX. É importante a gente lembrar que quando a gente estuda literatura, a gente sempre vai associar a história. Por quê? Porque nenhum artista, nenhum escritor, ele vai compor a sua obra alienado à sociedade em que ele viveu. Então, toda a obra artística vai trazer características de uma época, o retrato de uma época. E o que estava acontecendo no início do século XX no mundo? Então, como é que surge essa ideia de modernidade? A modernidade está associada aí à consolidação da revolução industrial, do urbanismo e do desenvolvimento do capitalismo. Então, o mundo capitalista ele vai estar refletido nesse início de século XX nas obras, em todas as obras artísticas da época. Essas cenas elas representam bem esse início de século XX, né? Então, até que ponto a revolução industrial fazia parte da vida das pessoas? Então, foi uma grande revolução, uma transformação. É como se fosse do branco para o preto, né? Como se fosse da escuridão para a luz. Então, a ideia de progresso, a ideia de tecnologia vai permear todas as obras aí produzidas no século XX. E essa cena aqui nos chama a atenção, que é o Chaplin naquele filme Tempos Modernos, justamente a ideia do homem na engrenagem. Então, como o homem está se saindo nesse mundo capitalista, nesse mundo industrial? Até que ponto esse progresso vai influenciar no comportamento e nas emoções humanas? Ou, como questionava Chaplin no filme Tempos Modernos, até que ponto o ser humano pode ser substituído pela máquina? Nesse início de século XX, nós temos aí as vanguardas europeias. Então, são essas correntes vanguardistas que vão romper com a arte do século XIX, vão trazer uma nova proposta de fazer arte. Quais são essas correntes? O futurismo, o cubismo, o dadaísmo, expressionismo e o surrealismo. Então, esses movimentos vão ser radicais e eles vão se manifestar em várias partes do mundo. Aqui nós temos a obra Guernica, do Pablo Picasso, em que ele mostra aí como ele via a guerra espanhola, como que ele representa aí o ataque a Guernica, que é uma cidade da Espanha. Em relação ao Brasil, quais são os principais fatos históricos que vão permear o modernismo? Então, lá em 1922, né, que marca o início do movimento, nós tivemos a fundação do Partido Comunista. Em 1930, nós tivemos a Revolução de 30, que trouxe Getúlio Vargas ao governo provisório. Em 1932, a Revolução Constitucionalista, que transformou o estado de São Paulo aí como principal centro econômico, cultural do nosso país. A inauguração da primeira universidade pública, que é a USP, em 1934. A ditadura militar, que ocorreu entre 1937 até 1945, com a renúncia de Getúlio Vargas, o fim da era Vargas e o início da fase democrática. Então vejam que são vários acontecimentos históricos. Por quê? Porque o modernismo brasileiro é dividido em três fases e ele tem início em 1922 e ele vai até 1945. Então houve aí várias transformações sociais, econômicas, filosóficas e científicas ao longo desse século. O que vai marcar esse início é a Semana de Arte Moderna de 1922, que foi o principal movimento artístico cultural do nosso país, que até hoje reflete nas obras contemporâneas. E aqui nós temos as principais figuras idealizadoras desse evento que aconteceu lá no Teatro Municipal em São Paulo. Então, entre eles nós temos Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, entre outros. O modernismo, então, ele é dividido em três fases. A primeira fase ela é considerada como uma tropa de choque, porque ela justamente vai causar um impacto.
ela vai revolucionar e ela que vai receber as críticas dos outros artistas da época, como o próprio Monteiro Lobato, né? Então as pessoas, o público questionava se aquilo era arte, de tão inovador era a literatura, a música, a pintura produzida na época. Quais são as principais características dessa fase? O nacionalismo crítico, a valorização do cotidiano, o resgate das raízes culturais brasileiras, críticas à realidade brasileira, a renovação da linguagem, a oposição ao parnasianismo, a ironia, o sarcasmo e a irreverência, o caráter anárquico e destruidor e o uso de versos livres e brancos que não precisam ter aí rimas. Então essa fase aqui ela é muito importante, por quê? Porque os autores eles vão se voltar para o nosso país e eles vão questionar toda a história do nosso país, toda a arte, o que é de fato brasileiro, né? Que linguagem é essa linguagem no Brasil? O nosso português ele é igual ao português de Portugal? Então a gente tem aí Mário de Andrade, Oswald de Andrade, que vem trazer para o poema a linguagem típica do povo brasileiro. Então, as cenas do cotidiano vão estar presentes aí na literatura produzida pelos autores, no caso Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Os principais representantes dessa fase são Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho e Guilherme de Almeida. Aqui nós temos um poema do Oswald de Andrade que vai mostrar essa irreverência e este questionamento, né, essa reinvenção da nossa história. As meninas da Gare. Eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós, as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Oswald de Andrade. Então a irreverência, a paródia vai estar presente nessa primeira fase. Então aqui nesse trechinho nós temos uma paródia aí à carta de Pero Vaz de Caminha. A segunda fase já propõe uma poesia para transformar o mundo, é a geração de 30. Então nessa fase já há um amadurecimento dos ideais modernistas. Então já não se tem mais aquela vontade de romper com tudo, né? De trazer essa revolução. Então aqui os poetas já estão mais centrados, né? Já tivemos aí várias conquistas, então eles têm a liberdade de escrever sobre o que quiserem, da forma como quiserem. As principais características na linguagem são os versos livres e brancos, que ainda continuam, mas aí o poeta tem a liberdade de ser formal se quiser. O nacionalismo, o universalismo e o regionalismo, principalmente na prosa, a realidade social, cultural e econômica, e a poesia intimista, que representa o questionamento da existência humana. O que é interessante lembrarmos nessa fase que há uma grande distinção entre prosa e poesia. Os escritores que ficaram mais conhecidos por escreverem texto em prosa e os escritores que se destacam na poesia. Na prosa tivemos José Américo de Almeida, Graciliano Ramos, que é escritor de Vidas Secas, Jorge Amado, que temos várias obras aí conhecidas, mesmo porque as obras foram muitas vezes adaptadas para o cinema e para a televisão, a Raquel de Queiroz, que inclusive é o nome da biblioteca da nossa escola, né? Biblioteca Raquel de Queiroz, e o José Lins do Rego. Na poesia temos o Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meirelles, o Mário Quintana, o Jorge de Lima e o Vinícius de Moraes. O Carlos Drummond de Andrade ele é considerado o principal representante da poesia da segunda fase. E este poema é um dos principais do Carlos Drummond, um poema pelo qual ele foi muito criticado pela linguagem extremamente coloquial. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Então essa linguagem tinha uma pedra extremamente popular, então uma linguagem extremamente coloquial, mas o importante é a mensagem, né? O importante é destacar que essa pedra ficou para trás, já foi superada, assim como o século XIX
tinha sido superado. Na terceira fase, a gente já tem uma poesia, uma arte para a reflexão. Então, uma reflexão, inclusive, sobre a própria literatura, sobre a própria linguagem. Então, essa geração é conhecida como a geração de 45. E quais seriam as características principais? O experimentalismo estético, novas formas de representar o poema. Então, o poema ganha movimento. E o experimentalismo linguístico, a criação de novas palavras, os neologismos, né? Então, o neologismo é uma criação de palavras novas que foi um recurso muito utilizado pelo Guimarães Rosa, por exemplo. Temos o realismo fantástico, os contos fantásticos, o retorno à forma poética, então a valorização novamente da métrica, dos versos alexandrinos, da rima, do poema estruturado, né, em estrofes. Então tudo isso vai retornar e vai estar presente de novo na terceira fase. A influência do parnasianismo e do simbolismo, que foram aí movimentos literários do final do século XIX. A metalinguagem, né, que é a função metalinguística, quando a língua utiliza a própria língua, né, explica a própria língua. Então, eles fazem um poema para falar sobre o que é a poesia. É como quando a gente tem uma música que fala sobre a própria música. Isso é metalinguagem. O regionalismo universal, principalmente na obra Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. A temática social e humana, muito presente essa temática social e humana na obra da Clarice Lispector também, e uma linguagem mais objetiva. Principais autores, então, Clarice Lispector, Guimarães Rosa e João Cabral de Melo Neto. Aqui nós temos um trechinho da obra Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Qualquer amor. Só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Então é um excerto do Grande Sertão Veredas, que é um clássico da nossa literatura, uma obra que também já foi adaptada para a TV. Então é uma obra que vai falar um pouquinho do aspecto regional de Minas Gerais, do sertão, mas ela tem um caráter universal. Os questionamentos humanos, né, o existencialismo vai estar presente em toda a obra. E aqui vão para vocês algumas sugestões de leitura. Então, indico para vocês a obra Macunaíma, nessa versão em quadrinhos. Macunaíma, que é a principal obra do Mário de Andrade. Inclusive, nós temos lá na nossa biblioteca essa versão em quadrinhos. O livro, né, de poesia do Carlos Drummond de Andrade, alguma poesia, um livro de contos também. A obra de Cecília Meirelles, O Romanceiro da Inconfidência. Então, nesta obra, ela vai falar um pouquinho sobre o movimento da Inconfidência Mineira. Inclusive, há alguns versos que marcam essa obra. Então, ela diz que há o grande sonho dos homens e a surda força dos vermes. Então, esses versos até hoje, né, nos dizem alguma coisa nesse momento político que a gente está aí enfrentando, né? Temos grandes sonhos, mas há sempre alguns vermes no caminho. E aqui o livro de contos Sagarana, do João Guimarães Rosa, que inclusive está na lista da FUVEST deste ano. Então, espero que vocês aceitem, né, esse desafio de leitura, que tenham contato com as obras do modernismo brasileiro e que vocês tenham aí conseguido sanar as dúvidas de vocês em relação a esse movimento literário que revolucionou a nossa cultura. Um grande abraço para vocês e até a próxima.